Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça da loja Virtual Arte aos Quatro Ventos e hoje vamos trabalhar com este bico aqui, olha. É um bico fácil, ideal para quem está começando ou para quem quer um barrado largo e rápido de fazer, tá bom? Normalmente, isso aqui eu chamo um amarradinho, né? Eu já fiz amarradinho de 3 aqui. Esse aqui é só de 2, tá bom? Dá para fazer. Quem quiser fazer menor, em vez de fazer essa carreira, já pode parar aqui. E quem quiser fazer um pouco maior, pode aumentar a quantidade de carreiras. É excelente. O que eu queria mostrar para vocês é que na contagem e durante o trabalho, vocês vão ver que eu fiz em múltiplos de 3. Existe a possibilidade também de fazer em múltiplos de 4. Ele vai ficar um pouco mais aberto, olha aqui, ó. Esse aqui tá feito em múltiplos de 4, essa amostra aqui. Ok? Fica a critério de cada um. Eu coloquei a contagem dos dois jeitos para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que vocês façam lindos trabalhos e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar, ok? Esse aqui é o bordadinho da Dona Aurora. Quem quiser aprender tem um link logo abaixo da descrição, na descrição do vídeo, e tem vários links úteis também. Vamos para a nossa aula então. Se vocês gostarem, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Você vai ser notificado sempre que eu colocar novidades para vocês, tá bom? Vamos lá, até já! Os materiais que nós vamos utilizar no trabalho são o pano de prato, né, que é a minha especialidade, mas esse motivo que nós vamos fazer hoje vai ficar muito bonito numa toalha de banho, uma toalha de rosto. Vocês vão gostar bastante do resultado dele, tá bom? A questão da bainha, gente, do caseado, eu sempre gosto de mostrar porque o meu pano de prato é um pouco diferenciado, né? O meu pano ele tem a bainha bem fininha assim, bem estreita, mas os panos que vocês compram prontos, né, nas lojas, ele tem o pano, a bainha assim um pouquinho mais larga, né? A única coisa que eu oriento é que vocês tomem atenção na largura do caseado aqui para o pano não ficar retorcido, tá bom? Na descrição do vídeo tem uma chamada assim, links úteis, né? E lá vocês encontram caseando em bainha larga. Vocês podem dar uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. A linha é questão de gosto. Como eu trabalho muito com pano de prato, eu dou preferência para a linha acrílica, ok? 100% acrílico, que neste caso é a Brisa. Por causa do tex dela, que tem um tex bem legal, eu gosto da textura 200. E ela atura bastante as lavagens, né? Eu acho muito resistente. Mas é questão de gosto. Quem dá preferência para a linha de algodão, vocês encontram a Clea, encontram a Anne. A mais próxima dessa textura é a Clea 5. E mais fina vocês vão encontrar a Clea 1000, todas as linhas com textura de 145. Elas são excelentes também. Tá bom, pessoal? A agulha que eu vou trabalhar é a de 1,5, porque o meu ponto é apertado, mas essa linha vocês podem trabalhar até com a de 1,25. Depende da largura do ponto de cada um, da tensão que é dada na linha, tá bom? Vamos para a nossa contagem de pontos. A contagem deste ponto, gente, é extremamente simples. Porém, eu já vou falar de cara que nós podemos fazer de duas formas. Se fizer desta forma que tá aqui, eles são múltiplos de 3, mas eu achei que ele ficou muito próximo aqui, ok? Então vocês podem optar também por múltiplos de 4. Só para mostrar para vocês, olha, aqui eu tenho 1, 2 e 3 e começo 1 aqui. 2 e 3, então múltiplos de 3. No caderno eu vou mostrar para vocês a contagem certinha, tá?
porque na próxima vez que eu fizer, eu vou fazer com múltiplos de 4. Questão do direito e do avesso. Então, outra coisa. No canto, vocês não vão precisar se preocupar com mais um, pelo seguinte, olha. 1, 2, 3, certo? Aí eu coloco mais um aqui para fazer esse leque, tá? Mais um de apoio aqui e mais um de apoio aqui. Então, são múltiplos de 3, sendo que um dos múltiplos ele é dividido, um quadradinho aqui, um quadradinho aqui e mais um aqui para terminar o trabalho, tá bom? Se forem múltiplos de 4, nós vamos fazer a conta juntos. A questão do avesso e do direito, gente, vamos lá. Trazer aqui pertinho, olha. Eu quero que este aqui fique do direito, certo? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carreiras ímpares, eu começo do lado do avesso. Será que deu certo? Vamos lá. Avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, a última do direito. É isso que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Deixa eu pegar o caderno para a gente fazer a conta, tanto dos múltiplos de 3 como os de 4. Mostrando aqui no desenho para vocês, gente, então aquilo que eu falei, olha, eu vou precisar de um quadradinho de apoio aqui e de um quadradinho de apoio no fim. E já sei que eu preciso do mais um, certo? Então aqui eu vou precisar de 3 para os cantos e vou fazer em múltiplos de 3. Então, olha, vocês começam lá 42, 45 e vai andando de múltiplos de 5, de 3, até vocês chegarem, tá? No meu aqui eu fiz com 54, tá bom? Aí vocês vão vendo se vai dar 42, 45, 48 ou menos do que isso, ok? Se vocês optarem para fazer por múltiplos de 4, então vamos lá, eu quero em múltiplos de 4. Como que eu vou fazer? Um quadradinho de apoio aqui, um quadradinho do canto daqui e mais um que a gente já sabe que tem, certo? Então eu vou precisar de 3. Aí eu começo os múltiplos de 4. Então vai 4, 8, 12, 16, vai embora. Quando chegar na quantidade que vocês sabem que está perto, não pode esquecer de somar esse mais 3 aqui, ok? Então, por exemplo, se vocês chegarem em 40, sabe que tem que fazer 43. Se chegar em 44, sabe que tem que fazer 47, tá bom? E como que eu vou dividir se eu fizer os múltiplos de 4? Olha, vai ser assim, ó. Aqui tem os 4 quadradinhos vazios, certo? Então, eu vou pôr... Eu começo com o vazio, não é isso? Esse aqui é o vazio, vai ser igualzinho o que nós fizemos. Aqui vai vir o primeiro Vzinho. O primeiro lequinho vai vir aqui. Aí eu vou fazer 4 correntinhas, vou colocar aqui e 4 correntinhas e vou para fazer o leque aqui. O lequinho aqui no de 4, tá bom? Então vai pular, vai fazer 1, 2, 3, 4. Perdão, gente, vai prender aqui, ó. Vai fazer esse trabalho aqui, ó. Vai prender aqui e vai vir pra cá. E nesse aqui já vai fazer o outro lequinho, tá bom? Então vai prender, vai fazer o Vzinho, 1, 2, prende as correntinhas nesse, 1 e começa de novo, tá bom? Essa que é a diferença. Múltiplos de 4 mais 3, tá bom? Então, 40 mais 3, 44 mais 3, 48 mais 3 e por aí vai. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar, tá bom? Então, pessoal, vamos para o nosso crochê? Sabe aquele
pedido que é sempre feito, inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Começar o nosso caseado, gente, fazendo o primeiro pontinho na agulha, tá? E como eu orientei vocês na contagem, nós vamos fazer pelo lado do avesso. Então, eu vou dar um pontinho aqui. Para quem tem a bainha fina, 2 correntinhas chega, mas para quem tem a bainha larga, precisa fazer um pouquinho mais, tá? Aí, o que eu vou ensinar para vocês que eu tenho trazido nessas últimas aulas? É furar o pano aqui no cantinho, gente, para fixar o crochê. Quer ver? Esse aqui eu não deixei furado, então tá. A minha bainha é fininha, então ela é difícil de furar. Pronto. Tá vendo? Ó, passa a agulha pelo pano e já fixa o crochê aqui do ladinho, junto com o pano. Aí essa lateralzinha não muda de lugar. Aí vocês vão dar 2 correntinhas e o ponto do caseado. E assim vai, gente, sempre de 2 correntinhas para frente, olha. De forma que a correntinha fica bem assentadinha em cima do pano, olha, tá vendo como é que ela fica? Bem ajustadinha. Então, ela não é nem para ficar muito frouxa, nem para ficar muito esticada. A perfeição desse caseado, gente, é só com o tempo, tá? Tem que treinar bastante, devagarzinho ele vai ficando certinho. Então, vamos até o final agora, cada um na sua contagem, buscando aqueles múltiplos de 3, que vai dar certinho pra gente dividir o canto, tá bom? Eu vou fazer até o final, o meu com 54, e já volto com vocês. Até já! Pronto, olha, já caseei todo o pano e cheguei aqui. Esse é o meu 53. Agora eu vou fazer assim, olha. Duas correntinhas. Vou fazer o mesmo processo, olha, furo o pano aqui. Esse eu furei rápido porque eu já deixei furadinho. E aí eu prendo o crochê no pano. Dou mais 3 correntinhas, ou 2, ou de acordo com o tamanho da bainha de vocês. E esse cantinho ficou prontinho, ok? Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir o trabalho de novo aqui no canto. A primeira e a segunda carreira são só de quadradinho aberto. Então, vocês viram, eu fixei aqui. Agora eu dou, olha, um pontinho baixo aqui para o cantinho ficar bem bonitinho. E subo 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui no ponto do caseado e faço um ponto alto. Para quem tá no começo, a orientação que eu dou é o seguinte, gente. Atenção com a correntinha, quando é carreirinha só de quadradinho aberto. Por quê? Se vocês fizerem a correntinha muito apertada, que seria isto aqui, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Muito apertadinha, que até custa, tá vendo? A sair da agulha. Olha o que acontece com... Fazer ela bem apertada para mostrar bem, tá? Olha aqui, ó. O que acontece com o crochê? Ele vai reduzindo. Então, reduzindo assim, ele vai ficando tortinho, né? Ele vai ficando encolhidinho, porque a correntinha tá puxando ele para dentro. Então, a gente tem que procurar manter o ponto sempre o mais parecido possível com o que foi feito aqui no caseado.
tá bom? A tendência de quando a gente só faz quadradinho vazio é ou afrouxar a correntinha ou soltar. Isso é treino também, tá bom? Com o tempo vocês vão ver que vocês vão fazer isso aí de uma forma bem tranquila, ok? Então eu vou fazer até o final e volto para mostrar o acabamento e o começo da segunda carreira. Até já! Pronto, olha, a primeira carreira toda feita. Aí aqui o último quadradinho, então só para vocês verem o final e o início da segunda carreira. 2 correntinhas, normal. Aí prende aqui no crochê, o bom dele estar fixado no pano é isso, ó, fica facinho de fazer. E fecha com o ponto alto. Dá uma correntinha, vira o trabalho e faz um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto. Isso é para deixar o cantinho bem acabadinho, tá? Sobe 5 correntinhas, 2, 4, 5 e coloca aqui. E aí vai a carreira inteira, tá bom? Eu vou fazer até o final e vamos começar a divisão do nosso bico. Até já! Cheguei aqui no final. No final, o que a gente faz? A mesma coisa. Vai pegar aqui na terceira correntinha e olha, tá pronto o nosso canto. Uma correntinha. Vira o trabalho, pera que enrolou aqui. Tá. Vamos lá. Um ponto baixo, ok? Eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Não faço nada nesse, esse vai ser meu quadradinho de apoio. Eu venho direto pra cá. Faço 3 pontos altos. Vai sair um lequinho aqui, tá? 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Três correntinhas, 1, 2, 3. Pego aqui, olha, no ponto alto do quadradinho vazio e prendo com ponto baixo. Aí eu faço de novo. 1, 2, 3 e pego aqui, ó, pulo esse e pego aqui. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Eu vou aumentar o zoom para vocês verem direitinho aonde eu tô prendendo o ponto baixo. Deixa eu só fazer esse lequinho. 3 pontos altos, mais 1, 2, 3. E mais 3 pontos altos. Tá? Ele fica com um desenho na base, tá? Deixa eu aumentar o zoom agora. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Esse deixa vazio, vem nesse aqui, ó. Ponto baixo. 1, 2. Nossa, agora sim. 1, 2, 3. Não pega aqui, vem pra cá. Olha os múltiplos de 3 aqui, olha. 1, 2, 3. Aí vai de novo. 1, 2, 3. Aí começa o lequinho de novo. Facinho essa carreira, não é verdade? Então vamos até o final e aí nós já vamos para a próxima carreira, que é tão fácil quanto essa. Até já! Pronto, fiz todos os meus lequinhos, tá? E cheguei aqui no último e trouxe para vocês verem o acabamento. Aqui o quadradinho final é assim, ó, 2 correntinhas e o ponto alto. Então, um lado, o começo fica com as correntinhas soltas e o outro a gente fecha com um quadradinho vazio. Aí eu viro de novo o trabalho,
faço o meu pontinho baixo aqui e vai fazer igual que eu fiz no outro canto, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E vou pro lequinho. Lequinho aqui dentro, gente, normal. Todos os lequinhos vocês sempre vão pôr, o lequinho em cima do outro, tá? Uma, duas, três. Aí põe os outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora nós vamos preparar para o primeiro amarradinho. Nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E faz o lequinho aqui. É só isso, não vai fazer mais nada. É lequinho. 1, 2, 3. Tá vendo? E 5 correntinhas. Espera aqui. Desfio a linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, pra cá. Tá bom? Super fácil, né? Então, eu vou fazer até o final e já retorno com vocês. Lequinho e 5 correntinhas. Até já! Prontinho, olha. Tudo feito. Ele pega a altura rapidinho. Isso aqui é uma delícia fazer esse ponto aqui. Aí, vamos lá. O finalzinho aqui. Eu pego 2 correntinhas e prendo aqui, ó. Vocês estão vendo? O quadradinho se mantém aqui e aqui. Olha lá. Tá? Vai mantendo o canto retinho. Aí, de novo, eu faço o ponto baixo. E agora nós vamos fazer a volta e vamos começar o primeiro grupo de amarradinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Faço lequinho, sempre lequinho, tá? Vocês não tem muito nem com que se preocupar aqui. Então, 3... Da onde tá vindo essa linha? Ah, grudou aqui na câmera. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Aí, amarra, ó. 1, 2, 3. Um pontinho baixo, pode deixar ele solto. E 1, 2, 3. E faz o lequinho. O que eu quero mostrar aqui para vocês no próximo é o seguinte, gente, eu já deveria ter falado aqui, mas já que passou, vamos falar agora. Então, vamos fazer o lequinho, 1, 2, 3. Aqui, nesse espaçamento aqui e aqui, dependendo da correntinha, vocês podem fazer de 2, olha aqui, ó. Vamos ver se vai ficar bom? Se vocês começarem a observar que ele vai embabadar ou enfolar, como alguns inscritos dizem para mim, graça é enfolar. Eu falo, eu aprendi a falar embabadar. Minha avó falava assim, fica tudo embabadado. Tá? Vocês façam um pedaço e observem se é melhor 2 correntinhas, que ele fica, ó, no meu caso aqui, gente, deixa eu tirar, aqui, ó. Eu acho que eu vou optar para 2, olha como ele deixou o crochê bem certinho, eu vou optar a partir daqui para 2, vou desmanchar aqui, porque, olha, não vai correr risco dele fazer isso aqui. Então, eu vou trabalhar aqui, olha,
Desmanchar é sem dó, viu, gente? Vocês precisam acostumar com isso. Crochê desmancha muito. Olha aqui, ó. 2 correntinhas. Eu vou trabalhar com 2. 5 embaixo ficou bom, que deu bem o sentido do amarradinho, tá? Deixa eu fazer 2 sequências aqui para vocês verem como é que fica. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Duas correntinhas, vamos ver? Eu acho que ele vai ficar mais assentadinho. Ah, gostei. Vamos fazer com 2 então? Então vamos até o final da carreira e eu já retorno para explicar a próxima. Até já! Pronto, gente, a carreira tá acabada. E recomendações da tia Graça, né? Dá uma passada de zóio, que nem falam os mineiros, meus amigos, tá? Uma passadinha de zóio, para ver se a gente não pulou nenhum amarradinho, porque desmanchar faz parte, mas se a gente puder evitar é melhor, tá bom? Aí vamos lá, 2 correntinhas. Eu vou sempre mostrar o cantinho aqui para vocês verem como ele vai ficar bonitinho, bem acabadinho, olha aqui, ó. Retinho, vira aqui, e a próxima carreira, gente, vai ser igual a esta aqui, que os lequinhos são separados por 5 correntinhas. Depois dessa carreira já é o acabamento, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Faz o lequinho. Opa. Uma, 2, 3. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. E faz o lequinho aqui, tá bom? Vamos até o final, aí depois nós vamos já fazer a última carreira e olha o detalhe, a última carreira do lado do direito, ok? Até já! Pronto, penúltima carreira feita. Enquanto eu vou fazendo o cantinho aqui, eu vou falar com vocês. Para quem quiser fazer um barrado mais largo ainda do que esse que eu tô apresentando, é só continuar os amarradinhos, tá? Sobe as carreiras, continua. E aí, quando chegar no tamanho que vocês quiserem, parte para essa, que é a finalização, tá bom? Então, esse aqui é legal porque dá para fazer do tamanho que vocês quiserem. Só um minutinho, gente. Só dar uma contadinha aqui para mostrar para vocês. Pronto. Aqui vocês vão subir as 5 correntinhas normais, tá? E era isso que eu fui contar. Que eu fiquei na dúvida, deixa eu dar uma contada antes de falar. Sobe as 5 normais. Nós vamos trabalhar com o ponto alto duplo, 2 laçadinhas na agulha. E vamos fazer assim, olha. Tirou os 2 pontos, vai 1, 2, 3, 4, 5. Faz um picôzinho aqui. Ok. 2 correntinhas, mesma coisa, ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5. Picôzinho. São 5 pontos altos duplos, separados por 2 correntinhas. E eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor o picô, tá? Somente quem tá no começo, é bom dar uma olhadinha. Então, vamos lá. 2 correntinhas, 2 laçadas. Olha, tira uma, tira 2 e fecha o ponto.
1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, olha. E faz o picô, tá vendo? É um ponto baixíssimo que fecha o picô. 2 correntinhas, esse aqui já é o quarto. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês podem me perguntar, mas posso fazer com o ponto alto comum? Pode, mas esse ponto alto duplo vai dar altura no acabamento, né? Vai ficar um acabamento bem bonito em cima dos leques. 1, 2, 3, 4, 5. E faz o picô. 1, 2, 3, 4, 5. E fecha aqui, ó. Ok? 2 correntinhas, fecha aqui com o ponto baixo, e 2 correntinhas, e começa de novo, ó. 2 laçadinhas, tira 2 laçadas, tira o ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5. Picô. Bom. 1, 2. Vamos fazer esses 5 para vocês verem o efeito. Deixa eu baixar o zoom, que acredito que já deu para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Eu só quero mostrar como é que vai ficar um do lado do outro, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas. 1, 2, 3. Esse é o quarto ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Um, 2, 3, 4, 5. Eu vou fechar ali embaixo com as correntinhas e vai dar pra gente ver direitinho qual foi o efeito que a gente conseguiu. Vamos ver? Olha aqui, ó. Deixa eu pôr aqui na mão. Tá? Fica um lequinho com acabamento de picô. Então, aqui, em vez de leque, nós abrimos os pontos altos. Facinho, né, gente? Facinho, grande, tá? Super fácil de fazer. E eu tenho certeza que o pessoal que tá aí no começo, principalmente, vai ficar bastante feliz, tá? Eu vou fazer toda a carreira e já retorno com vocês para vocês verem o pano pronto. Até já! Prontinho, gente. Cheguei aqui no final, olha. Eu vou mostrar primeiro como é que eu vou descer aqui para fazer o restante do caseado e já abro na mesa para vocês verem como é que ficou. Para não ficar cortando linha, o que que eu faço? Eu vou descendo aqui, olha, com correntinha. Faço umas correntinhas largas, olha. Tá vendo? Ela fica imperceptível por quê? Porque é da mesma cor. Então não tem problema, vocês vão descendo assim, olha. Olha aqui, ó. Pode, se quiser fazer ponto baixo, pode fazer, mas fica diferente do outro lado, né? Então é melhor descer com correntinha, que parece que faz parte do trabalho, tá bom? Chegando aqui, olha, eu vou fazendo as minhas 2 correntinhas.
e prendo aqui nesse primeiro caseado, certo? E vou descendo o caseado, fazendo toda a volta. Aí sim que eu faço o arremate, ok? Dá 2 minutinhos, eu já vou colocar na mesa aqui, arrumado direitinho, para vocês verem o resultado final. Até já! Prontinho, olha. Aqui a gente tem todo o pano acabado, ok? E como eu falei para vocês na introdução, quem optar na introdução e na contagem de pontos, né? Quem optar por fazer por múltiplos de 4, eu acredito que ele vai ficar mais separado aqui o acabamento, assim, ó. Tá bom? É só, em vez de fazer os múltiplos de 3, faz por 4, que é aquela segunda contagem que eu passei para vocês. Tá bom? Mas eu gostei bastante desse desenho, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!